Noite, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no dia 3 dos 8 dias resgatando sua identidade no vestir, estabelecendo e definindo aí de uma vez por todas o seu estilo. Se você é daquelas que sempre fica, eu não tenho um estilo, eu não sei qual é o meu estilo, como definir meu estilo? Eu tô te contando tudo que você precisa para definir seu estilo, mas não simplesmente definir um estilo pré-formado, assim, sabe? Não, é definir um estilo que resgata a sua identidade verdadeiramente, para que você seja quem você é, que você seja quem Deus te criou para ser. E é isso que eu tô te mostrando aqui durante esses 8 dias. Nós estamos em aulas sequenciais aqui, então uma aula, vai completando a outra. Nós já tivemos 2 dias, nós estamos agora no dia 3. São aulas de segunda a quinta, então essa semana de segunda a quinta às 6:30 da tarde. E na semana que vem nós também vamos ter mais 4 aulas de segunda a quinta às 6:30 da tarde. Eu te espero aqui. É imperdível, porque eu tô te entregando tudo que você precisa para construir seu estilo de uma forma que resgata verdadeiramente sua identidade. Nós estamos nessa etapa inicial aqui, fazendo o quê? Construindo aqui, olhando para dentro de nós e construindo as nossas características, definindo um pouco mais a nossa identidade, para logo em seguida transformar isso em roupa. Então nós vamos pegar depois todas as características, tudo que nós estamos construindo ao longo desses primeiros dias e transformar isso em roupa. E eu vou te mostrar como fazer isso, o que significa uma característica que você definiu aqui na roupa. Nós vamos fazer isso juntas aqui ao longo desses 8 dias, certo? Essas aulas aqui, como eu disse, são para definir seu estilo, mas para você que também quer aprender a valorizar seu corpo de hoje com a roupa, quer começar a valorizar seu corpo de hoje com a roupa, nós vamos ter uma outra série de aulas, que é a Semana Mais Estilo Menos Padrão, que vai acontecer um pouco depois dessas aulas. Eu vou te avisar certinho o dia. Você só precisa, por enquanto, comentar que quero. Se você quer participar dessas aulas para começar a valorizar seu corpo de hoje com a roupa, comenta que quero. Você vai entrar num grupo de WhatsApp, porque as aulas da Semana Mais Estilo Menos Padrão, elas não acontecem aqui, ok? Elas vão acontecer em outro lugar e eu vou te mandar o link nesses grupos de WhatsApp. Então, comenta que quero para você participar da Semana Mais Estilo Menos Padrão. Mas, por enquanto, nós estamos aqui nessas 8 aulas gratuitas aqui para você definir seu estilo e resgatar sua identidade no vestir, certo? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Quero saber, você que está aqui comigo, se você esteve nas outras aulas, só para eu ter uma ideia aqui de quem está comigo aqui ao vivo, se participou do dia 1, do dia 2 ou não, porque como eu falei, nós estamos fazendo uma construção. Então, principalmente ontem, a aula de ontem vai ser uma aula que vai contribuir muito para a nossa aula de hoje, certo? Então, você estava aqui ontem, gente, no dia 2, você assistiu? Me conte. Sim, não? Deixa eu só ver quem estava, quem não estava. Tá? Vão ter mulheres que estavam, vão ter outras que não. Andressa a primeira, não. Algumas não, outras sim. Então, tá bem dividido, Legal, tá. Então, eu vou dar uma recapitulada rapidinho. Não vou falar tudo que eu falei na aula 2, mas eu vou dar uma recapitulada aqui. Na aula 2, gente, no dia 2, eu mostrei pra vocês uma série de características do nosso eu, que correspondem à nossa essência como pessoa, que são importantíssimas pra gente definir, pra gente poder colocar isso na roupa depois. Tá? Então, nós falamos lá de características como, por exemplo, eu vou falar aqui rapidamente, tá? Porque nós vamos pegar aqui essas características para usar hoje também. Se você não pegou o seu papel e sua caneta, eu vou te dar 1 minuto para você ir lá pegar, ok? É importantíssimo. Você que estava ontem, já pega a sua anotação aí e vamos continuar esse planejamento aqui, tá? Porque estilo, gente, que é feito assim, vi, gostei, não é um estilo que vai durar para sempre, tá?
É aquele que você usa um pouquinho, de repente você escorregou, aí você fala, ai, tá vendo, eu não sirvo pra isso. Você tem essas coisas, gente? Eu, enquanto não tinha definido meu estilo, não tinha aprendido a valorizar meu corpo de hoje com a roupa, eu vivia assim, comprava uma roupa, não, agora eu vou me vestir bem, né? Falei assim, não, agora eu vou me vestir bem. E aí você compra um monte de roupa, põe lá, aí você não usa. Fica sempre nas mesmas que você usava e as roupas ficam lá. Aí você fala, ai, não, eu preciso usar. Aí de vez em quando você coloca. Aí você fala, ai, não. Aí você volta pra outra. Quem, gente? Hein? Me conta. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui nas características, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, meu Deus. Peraí. Tá bom. Então, vamos lá, ó. O que nós definimos ontem de características? Nós falamos em ser discreta, extrovertida ou cirúrgica. Nós falamos em ser alegre, feliz, séria, divertida. Então, eu pedi para vocês escolherem, né, quais as palavras, quais características vocês se identificavam como essência, certo? Então, vocês estavam lá. A gente falou sobre ser conservadora, ser contemporânea, ser retrô, ser moderna, ser antenada ou ser rebelde. Nós falamos em ser simpática ou de afastar ou não as pessoas, de ter poder de decisão, né? Se a gente normalmente decide algo ou se a gente deixa as pessoas decidirem. Nós falamos de se posicionar, se você se posiciona ou se você não se posiciona. Nós falamos se você é criativa ou se você é ousada. Nós falamos sobre ser direta, prática, ou ser detalhista, prolixa de algum momento, né? Gostar de falar dos detalhes. Nós falamos lá também sobre ser delicada ou ser firme, e às vezes até ser interpretada com uma certa brutalidade aí, né? Não ser mal educada, mas assim, ser firme. Nós falamos da sofisticação ou da simplicidade. Nós falamos da nossa feminilidade, como que a gente coloca essa feminilidade, se é através de uma sensualidade, que não necessariamente precisa ser vulgaridade, né? Mas se é de uma forma um pouco mais firme e sensual, ou se é de uma forma mais delicada, né? Um pouco mais frágil, entre aspas, assim. E nós falamos também que tudo isso aqui precisaria representar, são características da nossa essência, da forma como Deus fez a gente para ser, certo? E aí vocês anotaram as palavras que faziam sentido para vocês. Hoje, nós precisamos pegar essa mesma lista aqui e pensar nos nossos objetivos também, certo? Então, nós vamos falar sobre os nossos objetivos, mas nós vamos também falar sobre as nossas prioridades. Quando a gente fala em vestir, né, em se vestir, nós temos uma prioridade que vai além dessas características e que a gente separa aqui em 4 grandes grupos, tá? 4 grandes grupos, que é quem tem uma prioridade de conforto, não importa o que aconteça, minha essência, minha prioridade de alma ali, sabe? Eu preciso estar confortável. Gente, se eu não estiver confortável, não adianta você vir com nada. Eu não vou conseguir raciocinar, sabe assim? Então, se você tem como prioridade esse conforto, fala aí pra mim, quem aí tem como prioridade esse conforto? Todas nós queremos estar confortáveis, tá? Mas não quer dizer que isso seja uma prioridade para você. Existem outras prioridades que são a segunda prioridade, a adequação. Ou seja, olha, eu até abro mão do meu conforto para estar adequada. Ai, sabe, eu preciso estar alinhada. Se eu não estiver alinhada nos lugares onde eu vou, eu não consigo ficar bem. Depois vem meu conforto, depois vem alguma outra coisa, sabe? Sabe aquela pessoa que você fala assim, eu vou de chinelo até a padaria? Ela fala, de jeito, mas imagina que eu vou de chinelo. A pessoa que tem como prioridade o conforto, ela fala, não, eu vou de chinelo mesmo, sabe? Agora, quem não tem a prioridade de conforto, ela vai, não, eu preciso estar adequada.
Então essa é a nossa segunda prioridade, estar adequada. E aí vai anotando aí. Isso nós estamos falando, gente, de prioridade de essência, prioridade de alma. Nós vamos ter prioridades do momento que a gente está vivendo, que é uma prioridade de vida, tá? Mas nesse momento a gente precisa primeiro detectar a nossa prioridade de essência. Terceira prioridade é você gerar impacto nas pessoas que estão ali, no lugar onde você vai. Eu preciso gerar um certo impacto. Essa é a minha prioridade. Eu preciso chegar e as pessoas precisam me notar. Se você tem essa prioridade de alma, assim, eu amo quando eu chego e as pessoas me notam, sabe? Você tem uma prioridade de alma, de essência, de impacto. E existe uma quarta prioridade, que é a prioridade de chamar uma certa atenção masculina, que é colocar a sua feminilidade, né, ali, mostrar essa feminilidade, onde isso é a principal coisa. Então tem mulheres que elas já nascem com aquela alma mais sensual, sabe, ou aquela alma bem feminina, e se ela não expor isso, ela não consegue ser feliz, né? Então essa prioridade que a gente chama de chamar a atenção masculina, mas na verdade é essa feminilidade, tá? De ser prioridade, ser feminina, sensual, tá? Então essas são as 4 prioridades. Vocês conseguem aí se enquadrar em uma dessas 4 prioridades, gente? Nós estamos falando aqui de prioridade de alma, de essência mesmo. Me fala aí, quero ouvir nos comentários. Depois a gente vai colocar essas prioridades agora pensando na nossa vida atual, tá? Mas primeiro, prioridade de alma, de essência. Me conta aí, escreve nos comentários. Você tem prioridade de conforto, prioridade de adequação, prioridade de impacto ou prioridade de chamar a atenção masculina? Me conta aí, deixa eu ver como que tá a maioria. Conforto, 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 adequada, conforto, adequação, conforto. Ninguém no impacto, gente. Ô Gil, precisa definir uma, tá? Tem gente que colocou conforto e adequação. Calma que talvez seja uma prioridade de vida que eu já vou chegar. Conforto, conforto. Gente, conforto, né? Todos não, Kika. Todos não pode. É a prioridade. Qual é a coisa mais essencial que, assim, gente, se eu não tiver, não dá. Então, eu vou falar pra vocês a minha prioridade, tá? Minha prioridade de alma, de essência mesmo, é o conforto. Porque, gente, se você me pedir pra ficar com um negócio que tá me apertando, que tá me machucando, só porque eu preciso gerar impacto, eu vou falar, não, não vou colocar. Ou melhor, na hora que eu tô no meu momento de relaxamento, vamos dizer assim, sabe aquele momento que você não tem que provar nada pra ninguém? Sabe? Como você se comporta nesse momento? Esse é um bom termômetro para você checar se essa prioridade que você escreveu aí, ela é realmente sua prioridade de essência. Se você, quando você tá, assim, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu só vou até a padaria, eu só vou até ali a esquina, como é que você sai? Sua prioridade nesse momento é o conforto, é a adequação, não, ou você para e pensa, não, mas, não, né, não vou assim, deixa eu colocar pelo menos uma sandalinha. Ou você já sempre acorda pensando, não, eu preciso impactar. O que você acorda pensando, sabe? Eu, gente, acordo pensando no conforto. Tanto que eu sofri muito na minha história, porque eu realmente andava de calça jeans, camiseta larga em todos os momentos, sabe? No momento que eu ia pra alguma situação mais de um restaurante, alguma coisa, eu tentava me arrumar um pouquinho mais, mas era tudo muito difícil. Por quê? Minha prioridade era conforto e eu não tinha prática de entender como valorizar meu corpo, como me vestir bem e tal, então ficava mais difícil ainda.
As mulheres que vivem aí, né, nesse dilema, que tem essa prioridade do conforto, vivem esse dilema de que, ai, e agora, como é que eu me arrumo, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Nem no momento do home office. O que tem, Leila, que nem no momento do home office? Ó, deixa eu ver. Eu não fico de pijama nem no momento do home office, ou seja, a Leila provavelmente aqui deve ser adequação, alguma coisa do tipo. A Rosângela do impacto, deixa eu ver, conforto. Vocês entenderam, gente? Então, define aí, anota nessa sua folha aí que você tá desenhando junto comigo essa questão do estilo, certo? Agora nós vamos pegar essas 4 prioridades e agora, a partir de agora, nós vamos pensar nos nossos objetivos. O que tá acontecendo na minha vida hoje? No meu momento profissional ou não, né? Minha vida tá sendo regida pelo quê? O que tá acontecendo? O que eu tô precisando? Qual é o meu objetivo? Então, mulheres, por exemplo, que se aposentaram, acabaram de se aposentar. O que acontece com essa mulher? A prioridade de vida dela, né, do momento atual, é o conforto. Se eu não tô mais indo trabalhar, se eu não tô mais... Poxa, eu tô aqui no momento sempre de conforto. É conforto. Então, talvez ela tenha até uma prioridade de alma, a essência dela pede uma adequação. Mas a vida dela, o dia a dia dela pede um conforto, porque precisa ser mais informal, certo? Entenderam aí como a gente faz esses dois, né? Essa prioridade de vida, essa prioridade de alma? Agora, vamos supor, eu tenho uma prioridade, como eu falei, de alma, o conforto. Mas a minha profissão, quando eu estou aqui como consultora, quando eu estou aqui conversando com vocês, eu preciso o quê? Gerar um certo impacto, certo? Então a minha prioridade de vida acabou sendo o impacto. Ou até mesmo uma certa adequação, mas é muito mais um impacto, certo? Então, eu, Kátia, tenho hoje uma prioridade de alma, de conforto, mas uma prioridade de vida, de impacto. E eu preciso trabalhar com essas duas coisas aonde eu for. Claro que eu vou ter um momento onde o conforto, a minha alma vai falar mais alto e eu deixo isso se sobressair. E vai ter um momento onde o impacto vai falar mais alto e eu deixo ele se sobressair. Mas em nenhum momento eu posso abrir mão da minha prioridade de alma. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo no momento que eu preciso impactar, eu preciso ter algo de conforto aqui. Porque senão eu não consigo sustentar esse impacto. Certo? Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês nessa live, com uma blusa aqui em cima, tá? Não sei o que, mas eu tô de chinelo. Certo? Eu poderia, de repente, se eu fosse mais adequação, falar, não, eu preciso me sentir toda arrumada e tá de sapato, por exemplo. Mas eu não tô, né? No momento que eu tô arrumada, mesmo para situações um pouco, não completamente formais como um casamento, né, gente? Mas, eu vou a um restaurante e tal, eu coloco um tênis no pé muito fácil. Por quê? Porque eu preciso deixar a minha essência falar um pouquinho, senão eu não consigo me sustentar. E esse é o grande erro que a gente comete quando vai tentar mudar o nosso estilo. Você fala, gente, eu mando muito relaxada. Sabe o que é? Eu preciso mudar esse meu estilo. E aí você vai lá e fala, não, agora eu vou começar a me vestir bem. E o que você faz? Você vai lá e compra o salto, compra não sei o que, compra roupas que não são confortáveis, roupas que são difíceis de usar e tal. E você tenta se enquadrar naquilo, aí você fala, você não consegue, aí você fala, isso não serve pra mim, você desiste. Quem aqui já passou por isso? Tentou se enquadrar dentro de um bem vestir, vamos dizer assim, de uma certa sofisticação, elegância ou qualquer coisa que você queira, mas você não conseguiu, desistiu. Isso acontece, gente, por N motivos, né? Um deles é o estilo. Um outro motivo que isso acontece é a gente não tá conseguindo equalizar o nosso corpo,
né? A valorização do corpo. Então, se você mudou o seu corpo nesses últimos tempos, né? Engordou muito, emagreceu muito, ou enfim, aconteceu algo na sua vida, você não consegue se valorizar. E aí você não sabe como vestir essa roupa de uma forma que valorize o seu corpo. Aí é uma outra questão, que essa questão da valorização do corpo, nós vamos falar na semana Mais Estilo Menos Padrão. Comenta aqui, quero, para você participar da semana Mais Estilo Menos Padrão. Você vai entrar num grupo de WhatsApp, se inscrever, é gratuito, tá? Mas as aulas não acontecem aqui no Instagram, certo? Aqui nós estamos nos 8 dias, resgatando sua identidade, construindo seu estilo. Mas nós teremos essas semanas, a semana Mais Estilo Menos Padrão, que são 3 aulas, pra você começar a valorizar seu corpo de hoje com a roupa, tá? É só comentar que quero pra você participar. Mas vamos voltar aqui, nessa questão aqui do estilo, que é o que nós estamos construindo juntas aqui, tá? Do zero, eu tô te dando passo a passo como você constrói seu estilo, tá? Entenderam, gente, essa questão da prioridade de alma, prioridade de vida? Agora, importantíssimo. Nós precisamos pegar aquelas características de ontem. Eu dei uma lidinha pra você aqui no começo dessa aula aqui hoje, dessa live. Aquelas características e também pensar do ponto de vista do objetivo. Então, vamos dizer assim, ó, profissionalmente falando, vamos dizer, tá? Principalmente pra quem precisa construir um estilo aí profissional, de repente precisa aparecer no Instagram, né, aparecer para as clientes, ou ir numa reunião, ou estar ali profissionalmente. Você precisa pegar aquela listinha de ontem das características e ver o que eu quero, o que eu preciso comunicar, né? Então, por exemplo, eu preciso de seriedade nesse meu momento de profissional, ou nesse lugar onde eu estou indo. E aí você vai adequar os seus objetivos também ali para aquela ocasião, para aquele momento, né? Então a gente vai falar, eu preciso ser séria, eu preciso ser divertida, eu preciso estar mais discreta nesse dia, nessa situação, ou profissionalmente, ou eu preciso ser mais cirúrgica, mais extrovertida. Eu preciso ser mais conservadora, eu preciso ser mais contemporânea, moderna, antenada. Não vai pegar bem se eu chegar profissionalmente de um jeito mais rebelde, assim? Sim ou não? Depende da sua profissão. De repente, se você é uma comunicadora, tá ali numa agência de marketing, tal, faça sentido. Mas talvez não, se você tá num lugar ali que é mais conservador. Então, você vai precisar pegar essa lista de características também e pensar nos seus objetivos. Se você tá falando com um público no Instagram, aqui como eu tô falando com vocês, faz sentido eu mostrar o quê? Uma modernidade, eu mostrar que eu tô antenada, eu mostrar que eu sou conservadora, né? O que faz sentido? Faz sentido eu me aproximar das pessoas ou eu afastar as pessoas, né? Eu preciso mostrar um poder de decisão ou eu não preciso? São características que a gente falou ontem, certo? Eu preciso mostrar uma certa criatividade, uma ousadia ou não? Eu preciso passar firmeza ou a delicadeza vai ser boa? Porque vai mostrar que eu sou detalhista. Então, dependendo da sua profissão, né? Se você tem uma profissão que é mais analítica, é importante você mostrar que você é detalhista, sabe? Então, não necessariamente a gente precisa repetir um estereótipo que a gente vê em todos os lugares, sabe? Aquela mulher que tá sempre de blazer e precisa ser a empresária e tal. Não, gente, vão ter profissões, vão ter lugares, vão ter situações que isso não vai fazer sentido. Por exemplo, uma psicóloga, né? Uma psicóloga, ela precisa se aproximar da sua paciente, da sua cliente ali, né? Ela precisa. Então, se ela afastar demais, não vai ser bom profissionalmente falando, né? Como é que eu me aproximo dessa pessoa? Mas eu preciso mostrar uma certa firmeza para que ela perceba que eu tenho que conduzi-la, que eu posso conduzi-la nessa descoberta, entende? Então, é um toque de firmeza,
mas a proximidade fala muito mais alto. Tudo isso nós vamos construir ao longo desses 8 dias em imagem, tá? A gente tá listando aqui, nesses 3 primeiros dias, para que a gente possa, a partir de amanhã, começar a ver imagens e traduzir o que significa essa proximidade em roupa, tá? Mas para isso a gente precisa ter bem definido quais essas características que você vai precisar no momento ali, de cada momento da sua vida, tá? Outra coisa, essa sofisticação. Gente, a sofisticação, essa elegância, então, ela pode estar em alguns momentos, em outros não. Então, como que eu doso isso? E aí a gente vai ter outras questões aqui que eu vou inserir nessa lista, tá? Que é importante, daí são características de objetivo, que é a questão da informalidade. Então, se você é formal ou se você é informal, né? Você é descontraída ou não? É um momento de descontração ou não, né? Falando de como você vai aparentar. Você precisa aparentar que você é bem sucedida no sentido financeiro, sabe? Tem mulheres que precisam mostrar isso. Então, é uma coisa que a gente vai inserir naquela lista de características. Vocês conseguiram pegar, gente? Me conta aí, se tá difícil, se não tá, fala aí comigo, porque eu falo, é muita informação e eu quero saber se você tá comigo. Gente, essa minha tosse, ela não quer ir embora. Eu não sei mais o que eu faço. É só na água aqui. Tá claro, né, gente? Tá. Agora, eu preciso puxar aqui para um outro lado, gente. Nessas 8 aulas, eu preciso te falar uma coisa. O que eu tô entregando para você vai muito além da roupa, tá? Porque tem mulheres aqui que precisam se resgatar na alma, na identidade mesmo, sabe? Às vezes a gente tá tão perdida, não só porque a gente não sabe a nossa roupa, mas porque a gente não tá conseguindo te enxergar mesmo, né? E aí eu quero honrar aqui 3 pessoas que foram fundamentais nessa minha construção, desde o momento que eu me percebi completamente presa nessa questão do padrão de imagem, que eu percebi ali que eu tava já quase tendo bulimia, que eu já tinha colocado o dedo na garganta a primeira vez pra vomitar, porque eu tinha comido muito, né? E aí, a partir desse momento, né, algumas pessoas até hoje foram fundamentais nessa minha vida. Claro, né, gente? Tirando mãe, pai, marido, essas coisas, essas pessoas que fazem parte da nossa vida, que estão próximas de nós, que nos constroem sempre. Eu tive 3 pessoas que foram fundamentais na minha vida. Eu quero compartilhar aqui, quero honrar essas pessoas. Que a primeira foi a minha psicóloga, que no momento que eu me vi assim, sabe, completamente com compulsão alimentar, eu falei pra minha mãe, mãe, eu preciso que você me ajude. Eu tinha, acho que 16 anos ali, naquele momento, e aí eu falei, mãe, eu preciso de ajuda, eu não tô bem. E aí ela já logo me levou pra psicóloga, e a Adriana Atti, que foi minha psicóloga nesse momento, e aí durante muitos anos, ela me ajudou de uma forma brilhante nisso. E se você tá vivendo um momento, né, parecido com esse, os psicólogos, gente, eles são pessoas que são treinadas, sabe, para isso, para nos ajudar. Nós precisamos de ajuda. Tem momentos da nossa vida que a gente não consegue sair daquele lugar sozinha, né? E a Adriana foi uma dessas pessoas que me deu a mão e que me ajudou a sair e a enxergar coisas que eu não estava conseguindo enxergar. Então eu me via muito maior do que eu era, dentre milhares de outras questões. Depois, profissionalmente, a Tati Camargo foi uma grande impulsionadora minha, no sentido de que ela me fez perceber coisas assim que eu não estava percebendo em mim mesma. Então ela foi assim, cirúrgica, sabe? Pontual. E foi uma pessoa que eu
tenho uma grande gratidão que é a Tati Camargo. Inclusive, se você quer ser consultora de imagem aí e tal, não sei o que, eu não dou curso para consultora, gente, mas eu super indico a Tati, ela é excelente. Depois eu vou deixar os arrobas dessas pessoas aqui, tá? E em terceiro lugar, uma pessoa que me formou muito espiritualmente, mas não só espiritualmente, mas como mulher mesmo, assim, depois de toda essa trajetória, principalmente por propósito, assim, que me conduziu nesse meu propósito e tal, foi a Viviane Martinello, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela, assim, foi uma grande mentora na minha vida, claro, de longe, eu não conheço ela pessoalmente, mas ela tem uma mentoria, que é o Caso Isabel, e eu sou aluna dela já há muitos anos, desde que ela começou ali e tal, e então ela me construiu muito. E aí eu quero compartilhar algo que eu aprendi com elas aqui com você. Por quê? Porque quando a gente está formando o nosso estilo, definindo o nosso estilo, nós estamos falando de quem nós somos, tá? Nós estamos falando de quem nós somos. E nesse misto de coisas que a gente precisa definir, o nosso propósito, aquilo que a gente faz, o nosso fruto, aquilo que a gente vai gerar nas pessoas, ele fala muito. E nós tendemos a nos comparar na hora de gerar essas características, tá? Oi, Lila, eu sou da turma 3 do Caso Isabel. Olha lá, Lila, turma 11. Tem mais alguém aqui que é de Caso Isabel, gente? Deixa eu ver. Aqui. Eu sou da turma 3. Eu sou muito grata, Vivi. Mas voltando aqui, ó. Quando a gente vai falar, né, de criar uma imagem e de objetivos com essa imagem, nós vamos falar muito daquilo que a gente vai gerar de fruto, né? E a gente tende a se comparar. Por que a gente tende a se comparar? Porque eu tô aqui profissionalmente, então aí eu vou lá e vejo a minha chefe, aí eu tendo a ser como a minha chefe. Ou eu olho pra ela e falo, eu vou repetir aquilo. Ou eu como consultora aqui, né? Vamos falar aqui no Instagram. Se você tá aí construindo a sua imagem pro seu Instagram, pra sua profissão, seja lá ela qual for, você tende a olhar para outras consultoras, para outras psicólogas, para outras médicas, terapeutas, enfim, sei lá. E falar, olha, essa daqui passa uma coisa legal, ela é empoderada. E aí você vai lá e copia. E aqui a gente se perde. Então eu quero dedicar esse finalzinho aqui para te falar que você precisa olhar para você não se comparar e para você perceber o fruto que você gera. Eu vou ler aqui para vocês, gente, e é bem importante isso, que é uma passagem da Bíblia, mas na verdade é uma parábola, tá? Que é algo que a pessoa tá contando aqui e que a Viviane colocou no livro dela, nesse aqui, ó, indico até pra vocês, no Mulheres Enraizadas, que é esse daqui, e que a gente pode até traçar a forma de vestir disso que eu vou falar aqui, tá? Então presta atenção. Eu vou ler aqui a passagem da Bíblia, que é bem curtinha, tá? Fala assim, ó: certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a oliveira. Então eles estavam querendo definir quem ia ser o rei ali das árvores, certo? E aí disseram para a oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite com qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores foram para a próxima, né? Disseram para a figueira: venha ser o nosso rei, figueira, né? A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois, as árvores disseram então à videira: já que a figueira não aceitou, a oliveira também não, eu vou ali para a videira. Venha ser o nosso rei. E a videira, porém, respondeu:
Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ir ter domínio sobre as árvores? E aí, finalmente, então, todas as árvores disseram ao espinheiro, porque nenhuma delas aceitaram: venham ser o nosso rei. E aí o espinheiro, por fim, vai lá e aceita, né? Não vou ler até o final para não ficar muito longo. Vai lá e aceita. O que a gente aprende aqui, gente? Nós aprendemos que quando você tá na Bíblia, Patrícia, ó, Juízes 9, eu li a partir do versículo 8, tá? Juízes 9, a partir do 8. O que a gente vê aqui? Que sempre que eu tô gerando um fruto e eu me concentro nesse fruto, eu não olho pro outro, eu fico feliz e eu não vou querer sair daqui. O problema tá quando a gente não está gerando fruto e aí a gente quer olhar pro outro para ver se a gente passa a gerar. Ou o problema está quando eu até tô gerando um fruto, mas eu não valorizo esse fruto. Então, já pensou se a oliveira não entendesse o valor do azeite? Ela ia facilmente aceitar o convite de ser rei ali das árvores. Por que eu tô te contando isso? Porque você não precisa dominar em todo momento. Você não precisa ser o chefe em todo momento. Você não precisa ser a pessoa que aparece em todo momento. Você não precisa ser a mais divertida, a mais legal, Você não precisa ser a pessoa que se destaca. Você só precisa ser você. E no momento que a gente está definindo o nosso estilo, que acontece muitas e muitas vezes, é que você se deixa influenciar por aquilo que você está enxergando de valor no outro. Nós precisamos aprender a olhar para as outras mulheres, enxergar valor nelas, mas também enxergar valor naquilo que nós temos. E falar: olha, eu valorizo o que você tem, eu valorizo o azeite que você carrega, mas eu tô aqui produzindo meu vinho. Será que você tem valorizado aquilo que você tem produzido? Por que eu tô te falando isso? Porque eu não quero que você defina o seu estilo, eu não quero que você resgate a sua identidade olhando para as pessoas. Eu quero que você se concentre em você, verdadeiramente. E que você valorize aquilo que Deus colocou na sua mão. Sabe, você não precisa ser a terapeuta, psicóloga, que mais tem seguidores para ser boa. Você não precisa ser a terapeuta com super empoderada. Você não precisa ser a médica mega hiper empoderada. Você não precisa ser uma consultora de marketing, sei lá se você é consultora, que precisa ser super empoderada e com cara de rica. Sabe? Você só precisa ser você. Porque Deus criou. E a gente volta lá, né? No dia anterior, para você colocar nas mãos de Deus essas características que a gente está gerando aqui, que a gente está definindo aqui, e vendo, será que eu realmente tenho vivido e tenho valorizado o que Deus colocou na minha mão? Tem muitas pessoas que são delicadas, detalhistas, e que valorizam outras coisas, mas, gente, nós precisamos de todas as pessoas. Deus é perfeito, sabe? E Ele coloca características em nós que vão servir para tudo. Então pensa no corpo, certo? No corpo, para o corpo funcionar, eu preciso do olho, da boca, mas eu preciso do coração. Muitas vezes a gente está valorizando aquela pessoa que está em exposição, que tá aqui, ó, o olho, dá pra todo mundo ver, eu tô falando com você, a primeira coisa que você olha é no meu olho. Eu tô valorizando, olha o cabelo, me embeleza tanto, ó. Gente, eu queria tanto ser esse cabelo. Mas na verdade você é o coração que tá lá escondido. Por quê? Porque é a coisa mais importante do corpo. Porque se o coração parar, tudo para.
Então para de olhar, gente, para as outras pessoas e pergunta para Deus aquilo que Ele fez você para ser. Para você construir seu estilo e para você mostrar para as pessoas e facilitar isso com a sua roupa. Não para você construir alguém que não é você, né? Então a gente vai pegar ali essas características e colocar em roupa. Essa passagem, gente, depois a Viviane aqui no livro, vocês tinham perguntado sobre o livro, é esse daqui, ó, deixa eu ver, ó, Devocional Mulheres Enraizadas, tá? Mulheres Enraizadas é da Viviane Martinello. Esse livro aqui, ela vai pegar essa passagem e ela faz uma coisa linda aqui, que ela coloca em características de mulheres, a oliveira, a videira e a figueira, e até o espinheiro, né? Que é essa mulher que não tá gerando fruto e que acaba se tornando uma mulher amarga, que sai espetando todo mundo e que vai afastando as pessoas dela, que são mulheres que a gente não quer ter perto, muitas vezes, né? E ela fala, inclusive, que se você se identifica com uma mulher espinheiro, que tem como você se arrepender disso e pedir para que Deus te coloque no seu lugar de frutificação. E esse livro aqui, Mulheres Enraizadas, ele vai falar sobre essa questão do frutificado, tempo de seca, enfim, tá? Como adquirir? Na Amazon tem, tá? Na Amazon tem. E aí ela vai até colocar aqui que a gente poderia, eu até pensei, eu falei, gente, eu vou fazer a mulher oliveira, videira, figueira, como elas se vestem. Porque dá pra gente fazer isso aqui. Porque elas têm características, né? Já aqui. Porque o azeite, né? E ela vai falar, eu não vou entrar aqui nessa questão para não ficar muito longo, porque senão a gente vai indo muito além. Mas ela vai colocar aqui, ó, por exemplo, que a mulher oliveira, ela é uma espécie que se destaca pela sua singularidade, pela imponência. Né? Ela vai falar que o olhar dela é sempre construtivo, que ela carrega consigo a esperança. E fala várias outras coisas aqui, né? Tô dando só um spoiler aqui pra você ficar com vontade. Depois ela vai falar da figueira, dessa coisa de ser doce, mesmo no momento que é seca, que quando ela é seca ela fica mais doce ainda, né? Então a gente poderia fazer até a forma de vestir dessas mulheres. E a videira, que é aquela alegria toda, né? A videira é o que é o vinho, gente, é a alegria, é a festa, é aquela mulher que chega chegando, que sai trazendo alegria para todo mundo. Então, a gente poderia até fazer o vestir, mas eu não vou fazer aqui com vocês, tá? Eu quero me concentrar nessas características e prioridades que eu coloquei aqui pra você, pra gente poder seguir em frente. Então, o que eu quero que você faça? Que você olhe qual é o fruto que você tem gerado também, né? Se você tem gerado. E aí você coloque, né, aí, pensando no azeite, pensando no figo, no vinho, ou não, pensando da forma como você tá encorajando, você tá trazendo uma palavra de amiga, aquela pessoa que sempre as pessoas podem contar com você, sabe? Que chega ali, todo mundo, que tá junto de todo mundo, de alguma forma. Ou você é aquela que é a alegria, entende? Começa a se perceber. A gente consegue colocar isso também nas características, né? A pessoa que é extrovertida ou não, aquela que é mais cirúrgica ou não, né? Naquela que é discreta. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar a pegar todas essas características, de tudo que eu falei até aqui, e eu vou começar a mostrar em imagem para você, como que você transforma essas características em imagem, ok? Em roupa, para você poder construir isso aí, e aí você vai montar esse quebra-cabeça, nós vamos montar junto aí nos próximos dias. Estão gostando, gente? Me conta aí. Estão gostando? Eu tô dando uma misturada aqui, geral, de coisas que são emocionais, espirituais, do vestir, porque o vestir é isso, certo? O vestir é você, e você é corpo, alma e espírito. Então nós precisamos cuidar do corpo, que é o valorizar seu corpo de hoje com a roupa, que nós vamos falar na Semana Mais Estilo Menos Padrão. Então você comenta aqui, quero, para você participar da Semana Mais Estilo Menos Padrão. Ela vai acontecer
uns 10 dias depois eu passo a data certinha pra vocês, mas é só entrar lá no grupo do WhatsApp, tá? E nós estamos cuidando aqui da questão do estilo, certo? Que é uma misturinha dessa alma, desse espírito, desse propósito, e nós vamos juntas aqui chegar num resultado brilhante, que eu sei que você vai se encontrar e você vai resgatar a sua identidade no final dos 8 dias, certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Mirna falando, já sou sua aluna e adoro. Kika também minha aluna. Deixa eu ver quem é minha aluna que tá aqui, gente, só pra eu reconhecer. Ah, a Paula também. Paula, a Paula tá perguntando aqui, ó, esse livro Mulheres Enraizadas também é bom pra quem tem outra religião? Paula, se você acredita em Deus, é bom. Se você não crê em Deus, aí ela vai abordar sempre a questão de Deus. Então, assim, não é sobre uma religião, mas é sobre Deus, tá? Então, se você crê em Deus, vai servir super. É um livro muito, assim, que vai falar dos momentos, sabe, nosso, de frutificar ou não. Porque toda árvore, nós, na nossa vida como árvores, né, nós podemos nos comparar. Nós temos um momento de seca, nós temos um momento de florescer, nós temos o nosso fruto que a gente gera, então ela vai fazer todo esse percurso aqui, tá? Deixa eu ver. Nádia, para comprar o livro na Amazon, coloca lá, Mulheres Enraizadas, você já vai aparecer, da Viviane Martinello, tá? A Luciane também, que é minha aluna, a Gisela, gente, tô amando vocês aqui, que legal, muito bom. Então, ó, um beijo, nós estamos terminando aqui a nossa aula 3. Amanhã a gente começa a ver imagens para transformar tudo isso aqui em roupa, certo? Beijo! Tchau, tchau, gente!